Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Rubiana Lemos, sou arquiteta e urbanista e esse aqui é mais um vídeo sobre as histórias reais que eu venho contando sobre os projetos que eu já participei, os projetos que eu tive a oportunidade de contribuir na vida das pessoas. Esse projeto, ele foi bem interessante. Eu fui procurada por uma mulher grávida. Ela tinha acabado de descobrir que estava grávida. E foi bem legal porque ela ainda não sabia o sexo. Então ela me chegou com a seguinte questão: Biana, seguinte, eu tenho uma filha pré-adolescente, eu acho que ela estava em torno de uns 11, 12 anos na época. E eu tenho um filho pequeno, acho que ele estava com 5 anos. E fui surpreendida por uma gravidez que eu não esperava. E meu apartamento já é todo planejado, já tudo feito sob medida. Eu tenho 3 quartos, cada um tem seu quarto, tipo, o menino tem um quarto, a menina tem um quarto, e a gente tem o nosso quarto, a gente tem um escritório. E agora? Como que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou colocar essa surpresa, né? Essa surpresa, porque eles não esperavam mesmo, foi tipo a raspa do tacho. E no dia da nossa primeira reunião, ela ainda não sabia o sexo, né? Então eu fui conhecer, inclusive, o apartamento sem saber o sexo ainda, que eles não sabiam. Então, assim, fui olhar, as opções eram transformar o escritório deles num quarto, mas o escritório era muito pequeno, pouca ventilação. Ou então, se fosse menino, a gente ia fazer o quarto integrado com o menino, né? Com o filho do meio agora. E se fosse menina, a gente ia fazer o quarto integrado com a mais velha. Complexo de todas as formas, né? Independente se fosse menino ou menina, porque a gente teria que lidar com sempre questões momentos, né, da criança, momentos diferentes de cada criança. O menino com 5 anos talvez não fosse ser tão compreensível, né, com uma criança ali chorando, e invadir o espaço dele, né, que ainda ele, com 5 anos não entende muito, ainda era o mais novo, né. E a mais velha, a menina também, né, outras necessidades, celular até mais tarde, conversa com as amigas, esse tipo de coisa. E aí vem o neném para mudar a rotina dela. Enfim. E aí o que aconteceu alguns dias depois, ela me ligou e era menina. E era menina, e aí a gente foi trabalhar em cima do quarto da menina, né, das irmãs. Então era um quarto para uma criança, para uma pré-adolescente, 12 anos praticamente, e um recém-nascido, e uma recém-nascida. E o quarto não era grande, né? Era um quarto de 9 metros quadrados, ele tinha 3,20 por 2,85, era um quarto pequeno, ali não caberia uma cama de casal, assim, cama de casal e um guarda-roupa, assim, de forma que ficasse confortável. Só para vocês entenderem assim o tamanho do quarto, né? E aí foi lançado o desafio. Esse projeto ele foi muito pautado na questão de marcenaria planejada, que faria a diferença, porque eu não tenho parede de onde tirar, não tenho para onde crescer o quarto, né? Não tem como expandir esse quarto. Então é realmente trabalhar de encaixe, tipo Lego, né? A gente com peças diferentes, de tamanhos diferentes, encaixá-las para poder suprir a necessidade dos usuários, né? Das duas meninas com necessidades completamente diferentes, também a mãe, né? Porque como é uma neném, né? A criança acabou de nascer, ela vai ter que estar ali no quarto mais. O quarto dela também não cabia para colocar um berço e não era a linha de pensamento dela também, né? Então, tirei todos os móveis que ela já tinha ali, os móveis planejados. Para não falar que eu tirei todos, a gente aproveitou o guarda-roupa, remanejamos o guarda-roupa, né, para poder aproveitá-lo, tentar aproveitá-lo,
né, para que as duas pudessem usar, as duas crianças pudessem usar, né. E então ali, o que aconteceu nesse quarto? Um quarto com uma beliche em cima e um berço embaixo, tudo encaixado. Não exatamente um debaixo do outro, porque além da função dormir das duas, tinha que atender a função estudar da mais velha e tinha que atender a função da mãe de trocar neném, né? Tipo, fazer a troca de fralda ali, dar de mamar, e armazenamento, né? De roupa das duas. Então ficou uma beliche em cima, o berço embaixo, e embaixo da beliche, um pouco deslocado, ficou a escrivaninha. Eu vou colocar aqui as fotos para vocês vão entender melhor. Como se tivesse ficou deslocado assim, ficou tipo um S. Cama em cima, a beliche, o berço desse lado aqui, e nesse espaço que sobrou embaixo da beliche, a escrivaninha para ela estudar, né, para a mais velha estudar. E que eu trabalhei então foi totalmente marcenaria. Desenhei todos os móveis do quarto foram desenhados por mim. Todos os encaixes para essa beliche dar certo, principalmente na hora de colocar ela na parede, porque a sustentação dela ia ser feita chumbando ela na parede e o apoio da escada no berço, né? Tinha uma parte do berço firmava a escada que a mais velha teria acesso a beliche, né? A parte de cima ali da cama dela. E o berço também. O berço foi todo feito de forma que depois, quando fosse crescendo a criança, eles iam tirar todo o módulo de cima e ele ia virar uma cama de solteiro normal e ainda embaixo tinha uma cama auxiliar. Então, um dia poderiam dormir até 3 pessoas nesse quarto, né? E os materiais escolhidos para essa marcenaria, eu fui para o lado da madeira, né? Um tom bem natural, bem neutro, porque assim, eu tentei fazer com que a criança mais velha, ela se sentisse bem incluída e participante ativa desse processo todo, porque é uma coisa muito difícil, né? Tipo assim, o mundo dela virou de cabeça para baixo para receber a irmã. Então, tipo, mostrei para ela todos os materiais, perguntei para ela tudo que ela queria, o que ela gostava, cores, né? Cores era uma coisa bem importante, principalmente para ela que ela tava, o quarto dela antes era cheio de arabesco, tinha o rosa, e então o rosa ela não queria mais. Ela estava crescendo, ela não queria o rosa mais, ela queria azul, né? É aquela coisa, quem disse que quarto de menina tem que ser rosa, né? Eu estava até pesquisando sobre isso. O rosa, antes ele era mais uma cor ligada aos meninos do que o azul, né? O azul, por ser uma cor que passa mais tranquilidade, passa mais delicadeza, antes ele era ligado às meninas, né? Essa questão do rosa para menina e azul para menino é uma coisa muito recente, muito recente. E essa participação, essa questão de participar, ela foi a parte mais importante do projeto, assim, para ela se sentir realmente incluída em todo o processo, porque é realmente uma questão delicada. Então a gente trabalhou com papel de parede azul, com formato chevron. Ela foi escolher, eu sugeri, né? A gente sugere no projeto, no 3D do projeto, faz ali a ambientação do quarto, mas fomos pessoalmente para poder escolher esse papel de parede e foi emocionante, porque na verdade eu vi ela e a mãe no dia de escolher o papel de parede. À tarde, a neném nasceu prematura. Eu lembro da cliente dirigindo e super tranquila, normal, de manhã, nós fomos na loja de papel de parede, à tarde, tudo virou de cabeça para baixo, porque achando que a gente tinha ainda um tempo para terminar de executar o quarto, né, que faltava montar o berço não estava montado, né? Aí a neném nasceu antes da hora, na hora dela, né, na verdade.
E foi aquela correria, e aí o pai assumiu toda a obra, né, que até então a mãe estava tocando mais, e aí fomos correr atrás do marceneiro para ele poder apressar, fazer esse berço, e a gente fez, como eu desenhei toda a marcenaria, fiz uma coisa assim, bem personalizada mesmo, né, quando a gente desenha assim, o berço de madeira, e ele tinha mudanças de nível, né? E a criança ia crescendo, ela conseguia baixar o colchão. E também as laterais eram todas de palha indiana, lindíssima, lindíssima essa palha indiana. Então a gente tinha que conversar com a pessoa, com o artesão que fazia essa palha indiana, com o marceneiro para eles poderem unirem o trabalho e fazerem a instalação desse berço. Mas graças a Deus deu tudo certo. A neném chegou em casa e o berço já estava montado, por todo o estresse, tudo mais que aconteceu, deu tempo, né? E o projeto até chegou a sair depois em uma revista aqui em Brasília, relacionada ao mundo infantil e tudo mais, e foi um projeto muito gostoso de fazer, muito interessante, né? Pegar esse desafio, né? Duas idades completamente diferentes, necessidades diferentes, e foi muito legal, espero que vocês tenham gostado dessa história. Curtam o vídeo, compartilhem, tá? Mandem pra frente. E se vocês precisarem de alguma dica, tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. É isso, obrigada!